Olá, tudo bem? Me chamo Samara Natiele da Silva, sou estudante universitária da Uninter através do Paulo de Suzano, cursando licenciatura em Letras. Estou realizando meu estágio na modalidade híbrido, um curso de extensão para o ensino médio, voltado para as pessoas que estão cursando, estão pretendendo realizar a prova do Enem ou concurseiros de plantão que precisam melhorar o seu português e até mesmo a comunidade num todo, que precise aí melhorar a escrita para um futuro emprego, quem sabe, né? E a questão da interpretação textual, ela é um caso necessário. Precisamos, porque tudo é texto. Texto é uma imagem, é um texto publicitário, é uma foto, é uma redação, é um jornal. Tudo é texto. Um e-mail, WhatsApp, que é o do nosso dia a dia, mas é importante saber a diferença, como você deve responder o e-mail. Muita gente hoje ali utiliza o WhatsApp todo o tempo, mas existe também as mensagens profissionais. Será que você sabe responder de forma profissional no WhatsApp? Ali, no dia a dia com os seus conhecidos é muito simples, ok. Mas e uma mensagem profissional, você sabe? E responder um e-mail da forma correta? Ali preencher o corpo do e-mail para enviar um currículo. Muita gente não consegue fazer isso de forma adequada e perde a vaga de emprego. Muitas vezes logo na abertura do e-mail já é desclassificado. É aí onde entra a leitura e a interpretação textual também, que muitas vezes num anúncio publicitário que parece muito simples, é muito corriqueiro, que a todo momento a gente vê propagandas, mas em exemplos muito simples a gente percebe que a interpretação textual ela é frágil. Às vezes ali no texto, que ele é bem objetivo, como deve ser uma propaganda, muitas vezes o leitor ele não consegue interpretar o que está sendo dito ali. Porque muito mais do que juntar palavras, a leitura ela tem que ser interpretativa, porque você precisa entender o que está sendo escrito ali e você precisa entender a ideia do autor também, da forma coesa. E isso é fundamental na hora de realizar a escrita de um texto, principalmente uma redação para um concurso e para a redação do Enem, que já vem com uma proposta que antecede a redação. Então, o meu cursinho, ele é com esse intuito de ajudar as pessoas a melhorar nessa questão. Nós vamos abordar leitura e interpretação de texto, onde eu vou disponibilizar um e-book falando sobre as questões que mais caem no Enem e nos principais concursos. Andei perguntando para a galera quais eram as suas maiores dúvidas quando a questão é prova, é leitura, interpretação de texto, enfim. Português, qual sua dúvida? E a galera falou que a crise é a produção dissertativa. O pessoal não sabe fazer redação. Dúvida na introdução, no desenvolvimento, na estrutura como um todo. Então, o meu objetivo aqui é ajudar o pessoal a desenvolver redação. Então, já vai falando para mim aí qual é a sua dúvida, ortografia, escrita num todo, é muito amplo. Então, eu preciso destrinchar isso até para a gente fazer uma coisa assim cronológica. Vamos organizar esse negócio aí. Vamos iniciar. É o seguinte, vamos trabalhar a leitura, a interpretação, sim, mas vamos iniciar logo pelo mais difícil, que é a redação. Para mim é uma delícia. Eu gosto de falar, eu gosto de escrever. Dica rápida, para você conseguir realizar uma redação básica, aquela que é cobrada no Enem, que lá funciona o seguinte, eles vão dar um textozinho base para você desenvolver as ideias. A partir da ideia proposta naquele texto, você vai dissertar a sua ideia. Aí é que está a questão da interpretação textual. Por quê? Você lê, entender o que está escrito, ok, você consegue. Agora, interpretar o texto é isso que exige na hora de você conseguir compreender o que a banca avaliadora está pedindo na redação. Porque você entendeu o que está escrito lá, mas você
compreendeu, você interpretou além do texto o que eles estão querendo, qual que é a proposta, não é? Porque você não pode tirar nada de lá. No edital é bem claro, é bem nítido essa regra. Você não pode copiar nenhum trechinho do texto orientador. Você precisa apenas tirar ele de base, é o assunto a ser tratado. Quando você vai desenvolver uma redação, aí você pensa, e agora? Não tenho ideia nenhuma. Algumas pessoas me falaram assim, eu não sei começar a redação. Eu vou dar algumas dicas rápidas. Primeira regra. Nunca, jamais decore um texto pronto da internet. Por quê? Acredite, muita gente vai fazer a mesma coisa. E aí a sua redação vai ser zerada, porque já vai ser plágio assim, ó. Facinho de ser... Tem aquele clássico, é notório que o fulano disse que. Existem algumas fórmulas aí que dizem prontas, mas é uma cilada. Não existe fórmula pronta para redação. O que precisa é você criar o ato da leitura. Se você tiver um bom vocabulário, você está antenado sobre o que acontece na atualidade, você saber um pouco de história também. Se você tem essa bagagem literária, se você está antenado sobre tudo que acontece, você vai saber escrever alguma coisa. Aí então você vai ter repertório. O seu vocabulário ele se torna rico quando você tem o hábito da leitura, não tem outros meios. Quando você está estudando, você pode usar a internet como recurso. Então você vai lá no sinônimos.com.br, que aliás eu vou deixar o link aqui embaixo depois. Você pode ir lá no dicionário online, mas eu aconselho você a pegar o dicionário físico, aquele que você lê, que você pode fazer anotação lá no seu caderno. E aí você vai pegando o hábito de escrever, de ler, e aí vai adquirindo ao longo dos estudos o seu vocabulário. Porque no dia da prova não tem internet. Todo mundo sabe, quem já fez concurso, quem já fez Enem sabe, que eles tiram tudo. Nem relógio digital você pode usar na hora. Então não fique viciado na internet, estuda de verdade. Então vamos lá. Eu quero iniciar uma redação sobre racismo. Então, o que eu sei sobre racismo? Eu vou lá fazer tudo que eu lembrar, eu vou lá e faço algumas anotações de frases famosas e dê nome. Se a frase for famosa, ela tem um dono, então você vai lá colocar o dono dessa frase. Alguma notícia que teve nos últimos tempos, que você sabe, vai lá, anota rapidinho ali com as suas palavras mesmo, não se preocupe com regras nesse primeiro momento. O que você sabe sobre fatos históricos relacionados ao racismo? Pense em alguma coisa, anota também. Esse é o primeiro passo. Você fez anotações ali nos cantinhos, assim. Você vai pegar uma prova, na prova lá, vai ter, sem ser um rascunho, tem aquelas partes em branco da prova. Você pode usar à vontade. Você vai lá e rascunha aquilo ali. Faz as suas anotações. Primeiro passo. Segundo passo é dissertar o rascunho. Ali você tenta escrever o mais já certinho possível para facilitar o seu lado. Mas não se preocupe ali em escrever bonito, porque aquele ali é o rascunho. É para isso que ele serve, para você jogar as ideias. E aí a introdução é o problema. Qual é o problema tratado aqui? O racismo, né? Então, nós temos um problema ali na sociedade do racismo velado ali. As pessoas dizem que o racismo não existe, aí vem alguns que dizem que tem o racismo do branco, mas aí a gente sabe que quando as pessoas rebatem com o racismo do branco, já é um racismo oculto ali, porque tem a questão histórica, porque tem um cabelo afro, porque tem, às vezes, o nariz avantajado. Enfim, existe um contexto histórico, existe, assim... o assunto mais fácil de se elaborar uma redação é sobre isso, porque você tem casos da atualidade, você tem fator histórico, você conhece pessoas que já sofreram racismo, que você pode relatar no seu texto. E claro, clichê, todo mundo já aprendeu, mas não custa lembrar, sempre na terceira pessoa. Eu acho que, eu penso que é proibido. Se o texto é meu, é óbvio que a ideia é minha. É proibido colocar eu acho que, eu penso que,
Primeira pessoa não existe, é sempre na terceira pessoa. Evitem gírias, pelo amor de Jesus. Falem o mais formal possível, mas não precisam se preocupar com termos técnicos, com palavras mirabolantes, porque se você fez boas leituras, boas pesquisas, o seu vocabulário já vai estar bom. Então, você vai conseguir escrever bem. Preocupe-se com pontuação, preocupe-se em escrever corretamente, preocupe-se em não ficar repetindo palavras, por isso que é importante estudar, por isso que é importante ler vários livros. Enquanto você estiver estudando, use aquele site lá dos sinônimos que eu já falei no início do texto, para que você possa ir treinando. E quando você for fazendo a sua redação aí em casa para treinar, você vai usar lá todos os recursos possíveis, livros, revistas, artigos, sites. Para estudar, vale tudo. Anotem, escrevam. Redação é treino. Faz o rascunho, leu, tem coesão, coerência. Ali mesmo você já faz uma autocorreçãozinha. Depois que você já jogou o problema, o desenvolvimento é aquele bate-papo, né? É o que a gente está fazendo aqui, estou desenvolvendo o assunto com você. Você relata o problema. Ali, na introdução, como eu falei, você vai apresentar o tema e vai jogar um problema. O desenvolvimento, ele é conversar sobre o assunto, resolver o problema ou não, porque tem alguns problemas que infelizmente ainda não tem solução, mas existem caminhos. Então você pode colocar o mais próximo do ideal, se não tiver uma solução, mas existe ali caminhos para melhorar, não é? E aí você vai desenvolvendo ali aquele assunto, e aí depois você vai, independente de ter solução ou não para aquele problema que você apresentou, mas ele existe um caminho ali, é uma ideia a ser desenvolvida, você vai jogar lá, vai resolver, e depois tem o fechamento da ideia, que é a conclusão. Você vai encerrar o assunto. Você vai ler o seu texto, tem ali o problema que você lançou, a solução que você deu, a sua opinião que você inseriu naquele texto, e depois você vai amarrar as ideias. Você vai concluir. É na conclusão que você vai dar a resposta final. Se tem resolução para aquele problema, se não tem resolução, se é um projeto para o futuro, se é uma coisa que é para agora, e se é isso mesmo que você pensa, só que na terceira pessoa, lembrem-se, e conclua, no máximo 4 linhas. Uma redação ideal, ela tem, em média, 4 parágrafos. Um parágrafo para a introdução, uma média de 4 linhas, 1 ou 2 parágrafos para o desenvolvimento, que é o texto em si, caprichem, e mais um parágrafo para conclusão. Você vai encerrar o assunto, vai ler e vai concluir o assunto, né? Encerrar o assunto ali. No mínimo 20 linhas, mas eu já vou avisando que uma redação de 20 linhas, ela não é bem vista. Uma banca avaliadora, ela entende que você é pobre de repertório. Seu vocabulário fica pobre porque você escreveu pouco. Uma redação com 20 linhas, ela provavelmente não tem conclusão, uma conclusão interessante. E também tem que ter 30 linhas. Passou de 30 já vira artigo, já não é mais uma redação. Aliás, abre parênteses, eu sempre tive problemas para dissertar em 30 linhas. É claro que hoje eu sei fazer isso, mas um dia eu já tive esse problema. Então é normal, eu entendo, super entendo, mas como uma professora eu não aceito. Eu sei que tá errado e é por isso que vocês precisam treinar. Vão ali dissertando, exerçam o poder de síntese, resumam, alinhem as ideias e coloquem tudo em 30 linhas. Introdução, desenvolvimento e conclusão. 3 ou 4 parágrafos você já resolve ali a questão. É importante você ter assunto para falar, porque uma redação que a pessoa não sabe do que está falando, ela é horrível de ser lida. Pode estar muito bem escrita, seu português pode ser perfeito, tá lá, uma gramática impecável, mas não tem coerência, é um assunto sem nexo, ou às vezes foge totalmente da proposta.
o início, a introdução, jogou um problema sobre racismo e eu vou concluir falando sobre intolerância religiosa. Ok, é um bom tema, mas não foi essa a proposta inicial. Então, onde é que está a coerência aí do seu texto? Tem que ter coesão. Eles têm que, o texto, os parágrafos, eles têm que conversar entre si. Eles têm que conversar. A introdução conversa com o desenvolvimento e depois ele conversa com a conclusão. E assim você realiza um bom texto. Na hora de realizar o texto, o rascunho, ele é seu amigo. Você vai lá, escreve tudo que você lembrar sobre o assunto e estrutura a tua redação com as regrinhas que nós vamos conversar nos próximos vídeos sobre elas. E vai estruturando ali. Na hora de passar limpo, precisa tomar cuidado. É aí onde que um hábito da leitura ajuda, porque você vai ver, eu já usei muito pois, então eu vou trocar por um visto que, ou enfim. Você vai trocando. Sempre, o português, ele é um idioma riquíssimo. Nós temos uma infinidade de opções, então um texto pobre não é aceito. Eu vou gravar uma série de vídeos explicando cada um dos assuntos que são pertinentes a uma excelente prova de português. Tudo que você precisa saber para realizar uma boa redação. E quando você estuda para fazer um bom texto, você já está preparado para responder a prova em si. Porque você precisa entender um pouquinho ali de semântica, né? Você tem que entender conjugar verbos, você precisa compreender a ortografia, você tem que escrever razoavelmente bem, você tem que saber as regras de pontuação, você precisa entender o mínimo da gramática para você conseguir realizar a sua redação. E tudo isso que você precisa saber para realizar uma boa redação é o que pede nas perguntas. As perguntas que são acompanhadas de alguns textos, geralmente são bem extensos e complexos, aí exige o seu poder de atenção, você precisa ter foco, você compreender o texto, porque às vezes a ideia é subjetiva. Tá ali um texto que às vezes a impressão que dá para quem está ali fazendo a prova é que aquele texto está ali mais para atrapalhar do que para ajudar. E às vezes é isso mesmo. Só que o enunciado, ele tá ali com o intuito de tirar a resposta da questão que vai vir a seguir. Então, você precisa ter ali o hábito da leitura. Já vou voltar de novo nessa tecla, porque a leitura ela vai te ajudar a ter foco, vai te ajudar a compreender as frases, porque às vezes o enunciado ele tá ali cheio de informações, mas é tanta informação, é tanta coisa ali junta com pouco tempo para realizar aquilo tudo e a gente se perde. Então, se você tem um bom preparo, você dá conta. E o objetivo é esse. Eu não vou me estender mais, que esse vídeo já ficou longo, mas eu já estou antecipando que eu vou gravar outros vídeos explicando por tema. Vamos ali, vou explicar o passo a passo de uma dissertação para vocês. Agora eu dei uma introduçãozinha, depois nós vamos desenvolver uma redação, vou corrigir e mostrar para vocês. E também vou gravar outros vídeos explicando regras gramaticais, mas aí vão ser outros vídeos porque vai ser um vídeo para cada tema. No final, o objetivo é que você esteja preparado para realizar a sua prova do Enem. Ter uma redação nota 1000. Uma prova de excelência, olha que maravilha, né? Os próximos vídeos nós vamos falar as regras dos porquês, para você parar de confundir mas e mais, aonde tem crase, essas coisas que deveria ser atual do brasileiro, mas não é, porque você aprende a falar e depois a escrever, então é muito natural que confunda. Pela riqueza do nosso idioma, é aceitável que tanta informação a gente não consegue assimilar muitas vezes, e é para isso que os professores estão aí, para ajudar seus queridos alunos.
e esse curso tem o intuito de ajudar a comunidade a melhorar nesse quesito. Então, os próximos vídeos nós vamos pautar os sistemas específicos para auxiliar vocês nessa redação, tá bom? É isso, por enquanto é só. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Aguardem os próximos vídeos que eu serei bem específica e serão separados por assunto, tá bom? Eu sou a Samara Aratiele da Silva, aluna da Uninter, e eu agradeço a você pela sua atenção.